Imagine você que você tem um imóvel, aí você aluga esse imóvel. Por conta do ciclo de mercado em que nós estamos no ciclo de mercado de crise econômica mundial. Duvida? Olha só o que aconteceu lá nos Estados Unidos com o banco da Silicon Valley. Olha só, é a segunda maior quebra da história de um banco lá nos Estados Unidos. E dias depois, teve um outro banco que quebrou, para você ter uma noção. Então imagina só que esse seu locatário, no exemplo que eu estou dando do seu imóvel, esse seu locatário, por conta de um ciclo de mercado, de uma crise econômica, ele fica inadimplente. Agora eu pergunto para você, você venderia o seu imóvel por conta que o seu locatário atrasou o pagamento? Você não venderia, sabe por quê? Porque qual que é a maior vantagem de um FII? Eu, inclusive, até fiz um vídeo exclusivo falando disso. A maior vantagem de um FII é a sua liquidez. Só que a liquidez também é o calcanhar de Aquiles de um FII. É o maior risco que um FII pode ter. Você sabe por quê? O imóvel, por ele ser caro, mesmo que a pessoa fique desesperada, ela não vai conseguir vender, porque ele não tem uma liquidez. Para quem não sabe, liquidez é facilidade de você comprar e vender um ativo. Isso é liquidez. O imóvel, por ele ser caro, você não consegue vender com facilidade. Então a emoção não vai entrar em jogo. A pessoa vai estar com a mente bem fria para tomar a decisão dela. Já no caso dos FIIs, por ter alta liquidez por conta do preço das cotas, as pessoas compram, mas também as pessoas vendem suas cotas de forma desesperada quando ocorre qualquer coisa. E muitas das vezes a pessoa sai de uma renda fixa e vai direto para os FIIs. E ela acredita que os dividendos, os proventos de um FII são como se fosse uma renda fixa. Quando ela se dá conta que o FII vai distribuir exatamente aquilo que ele recebeu, ou seja, vai variar. Se alguns dos ativos ficaram inadimplentes por conta de uma crise econômica mundial, se alguns dos ativos, ou você acha que numa crise econômica mundial vai estar todos os ativos de todos os FIIs vão ficar sempre adimplentes, não vai ter nenhum com dificuldade. Você realmente acredita nisso? Então as pessoas, elas compram e vendem só por conta dos dividendos. E essa não é a mentalidade do investidor de longo prazo, não é a mentalidade de sócio. Quando você vai adquirir um FII, nesse canal eu ensino você a pescar. Quando você vai adquirir um FII, você tem que olhar os 3 pilares. Pilar da segurança, são 14 critérios dentro do pilar da segurança. Pilar dos proventos, você vai fazer uma comparação com FIIs do mesmo segmento para ver aquele que paga os maiores proventos. E o pilar do preço, só comprar FIIs dentro da relação do preço sobre o IPCA de um para baixo. Somente quando tudo se alinhar, esses 3 pilares eles estiverem positivos, ou seja, bater os 3 pilares, daí que você adquire uma cota de um FII. Então, quando você adquire cotas de FIIs, você tem que ter a mentalidade de sócio. A mentalidade de sócio é sempre estar acompanhando. Não é vender por conta de alguns ativos dentro da sua carteira, uma carteira de um FII, ficar inadimplente por dificuldade financeira. Imagina só, você já vendeu um imóvel no exemplo que eu citei por conta do locatário que ficou inadimplente. Então a mentalidade que eu ensino a você é você ter uma mentalidade de sócio.